Olá! Nesse quarto vídeo da série da MP 927, eu, Marcelo Palma, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, passo a analisar especificamente as medidas alternativas adotadas para o enfrentamento da crise do coronavírus. Começamos pelo teletrabalho. O teletrabalho, ou mais especificamente as modificações quanto à questão do teletrabalho, estão inseridas entre os artigos 4º e 5º da medida provisória 927. O teletrabalho originariamente está previsto lá na CLT, nos artigos 75A, 75E, né, que é o deslocamento de atividades inerentemente internas da empresa, mas podem ser executadas pelo empregado em outro ambiente, mediado pela tecnologia da informação, principalmente pela internet. Bom, quais são as modificações? As modificações trazidas residem nos seguintes aspectos. Esse teletrabalho agora pode ser imposto unilateralmente pelo empregador. Sem qualquer requisito formal, sem norma coletiva ou mesmo sem contrato escrito. Apenas deve-se avisar o empregado, cientificá-lo no prazo de 48 horas, por qualquer meio hábil. Então, independentemente de acordo escrito, agora o empregador ele pode determinar que o empregado, conforme as suas atribuições, principalmente serviços administrativos, burocráticos, da rotina interna da empresa, eles sejam deslocados para outro local, preferencialmente nessa questão de isolamento, quarentena, eles sejam executados na residência do empregado. Então, é importante, independe do acordo escrito e ele pode ser determinado de forma unilateral. De quem é a responsabilidade de aquisição dos equipamentos? Né? A MP ela trata dessa situação e diz que essa responsabilidade tem que ser firmada por meio escrito, seja previamente ou até o prazo de 30 dias. Mas ela traz algumas situações, por exemplo, de cessão gratuita, comodato, por exemplo, de computador, de impressoras, de celulares corporativos com internet, né, ou com mensageiros instantâneos de comunicação. Essa cessão gratuita que não importará a consideração das despesas como sendo de natureza salarial. Então o empregador pode fornecer, emprestar, né, melhor dizendo, utilizando uma linguagem coloquial, mas é uma cessão gratuita, um comodato, desses equipamentos para possibilitar. É algo mais lógico, importa menos ônus ao empregado, né? Lembrando que o empregador, ele via de regra, ele deve assumir os riscos do negócio, não pode transferir um ônus em demasia para o empregado. Então o mais lógico é sim a cessão em regime de comodato de equipamentos essenciais desse teletrabalho. Agora, a própria MP ela traz no artigo 4º que, não sendo possível essa cessão em comodato, o empregado vai ficar lá em casa, considerado em regime de teletrabalho, mas à disposição do seu empregador. Né? Ele vai continuar recebendo, ele vai ser considerado em regime de teletrabalho, afastando-se da rotina interna da empresa, vai levar o que for possível, certo? E a qualquer momento ele pode ser acionado remotamente pelo seu empregador. Seja a partir de determinado momento, o empregador fala: olha, eu tenho condições de te fornecer equipamentos em regime de comodato. Ou então, essa determinada tarefa aqui, não obstante eu não estou te mandando um computador, mas você pode utilizar pelo celular, né? Tanto que o próprio artigo 4º, ele prevê uma situação interessante, né? É uma medida excepcional, até mesmo porque as comunicações não podem, em determinados locais, determinadas circunstâncias, em razão da pandemia, serem presenciais, que mesmo fora da jornada habitual do empregado, a participação em grupos, chats de comunicação, ela não é considerada, né, para fins de repercussões, né, trabalhistas, sobre aviso, regime de prontidão. Então, é importante ressalvar essa situação peculiar, né, trazida
pela MP, que a utilização de grupos de comunicação não é considerado tempo à disposição. Regime de plantão, aquele grupo lá, né, de professores, grupo do escritório de contabilidade, então, que facilita a comunicação nessa época de quarentena e isolamento, ele não pode ser considerado como tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, certo? E é importante dizer que o artigo 5º da medida provisória, ele permite que sejam colocados em regime de teletrabalho para aquelas atividades que o permitem, não só seletistas, mas os estagiários e os empregados aprendizes. Bom, outra modificação interessante, ou melhor, uma explicitação, é que o artigo 33 da medida provisória, ele fala que as disposições do trabalho relativo aos empregados de teleatendimento e operadores de telemarketing, previsto na seção 2 do capítulo 1 do título 3 da CLT, e por extensão também a NR17, que trata da proteção desses empregados, né, condições ergonômicas, e traz uma seção lá específica dos empregados de telemarketing, não se aplica ao teletrabalhador, ao empregado em regime de teletrabalho. Bom, outra modificação é a antecipação das férias individuais. Isso está previsto no artigo 6º a 10 da medida provisória. Quais são as modificações? As férias podem ser concedidas unilateralmente. E o empregador deve comunicar o empregado agora não em 30 dias, mas no prazo de mínimo de 48 horas de que antecipou essas férias ou vai conceder-lhe as férias. Essa comunicação está por escrito ou mediante comunicação eletrônica, um e-mail, um WhatsApp, mas que fique registrado. Essas férias não podem ter menos que 5 dias corridos. Poderá gozar, é interessante que o empregado poderá gozar dessas férias, conforme o capítulo da MP que trata sobre essa antecipação, ele poderá gozar mesmo se não completou o período aquisitivo. E não fala se essas férias, por exemplo, o empregado só tem 6 meses de casa, não fala que esse gozo vai ser proporcional. Não fala que esse gozo das férias vai ser proporcional ao tempo trabalhado. Seria como se fosse pode acontecer, tanto é assim que o item seguinte do capítulo fala que o empregado e empregador poderão, mediante acordo escrito, antecipar futuros períodos de férias. O sujeito, o empregado, nem trabalhou outros períodos aquisitivos, mas em razão da pandemia de coronavírus, antecipar as férias de períodos aquisitivos ainda nem trabalhados, nem um 12avos. Então, em tese, nessa antecipação das férias, mesmo se não tiver atingido o período aquisitivo, pode gozar, desde que bem registrado isso, os 30 dias, você completa o período aquisitivo, né? Completa-se o período aquisitivo e essas férias já foram gozadas por antecipação e após a completude do período aquisitivo, não há outro direito de gozar férias em 30 dias. Então, essas férias pode ser proporcional ao tempo trabalhado? Pode, mas pode haver antecipação desse período completo de gozo, né, mediante o devido registro e tal, né, mesmo se não tiver completado o período aquisitivo. E mais, o item seguinte diz que pode antecipar futuros períodos de férias, mesmo se não trabalhados, né? E prioriza-se a concessão das férias a grupos de risco, idosos, maiores de 60, imunos suprimidos, por exemplo, né? Vai priorizar a antecipação das férias desses empregados. É interessante que o artigo 7º ainda diz que o empregador, durante o estado de calamidade pública, ele pode suspender as férias de profissionais de saúde e outros profissionais que lidam com atividades essenciais, como segurança, comércio, distribuição de alimentos, serviços funerários. Isso é importante ressaltar. Artigo 8º, ele trata, né, do pagamento do terço constitucional de férias. Vamos tratar no 5º vídeo da série, né? E vamos terminar de tratar das férias individuais, certo? E tratar das férias coletivas.